Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. A defesa de Felipe Martins reuniu comprovantes de Uber que mostram que o ex-assessor da presidência para assuntos internacionais estava no Brasil nos dias 30 e 31 de dezembro de 2022. Portanto, não seria possível Felipe Martins ter viajado com a comitiva de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos nesse período, como sustentou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo ao determinar a prisão do ex-assessor. Conforme os documentos da Uber juntados pelos advogados aos quais Oeste teve acesso, Martins esteve em uma hamburgueria no centro de Brasília em 30 de dezembro. No dia seguinte, ele se dirigiu ao aeroporto da capital federal para viajar a Curitiba. Num novo pedido de soltura negado pelo ministro do Supremo no último dia 10, Martins se definiu como preso político. Mais informações sobre esse tema você encontra no site revistaoeste.com. A gente está inclusive exibindo aí na tela essa reportagem publicada aí pelo Christian Costa. Comprovantes da Uber reforçam tese de que Felipe Martins não viajou aos Estados Unidos. Ana, não faltam provas aí, né? Mostrando que Felipe Martins estava no Brasil nos dias 30 e 31 de dezembro. Lembrando que já são mais de 6 pedidos de soltura pela defesa do ex-assessor, todos negados, pelo menos por enquanto, pelo ministro Alexandre de Moraes. Já há um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela soltura e Felipe Martins segue preso aí desde 8 de fevereiro. Mais uma prova, não é, Paula? É a inversão de tudo, de todas as leis no Brasil, né? O ônus cai sobre quem acusa. Não conseguiram provar absolutamente nada. Lembrando que a ordem de prisão assinada por Alexandre de Moraes foi especificada porque Felipe Martins havia saído do Brasil, como se isso tivesse sido um crime, né? Porque ele não estava sendo investigado, ele não era procurado da justiça, ele não tinha tornozeleira eletrônica, mesmo se ele tivesse saído do Brasil, o que ele já provou e comprovou que não saiu, porque o comprovante da Uber, que reforça que Felipe Martins não saiu do Brasil, é mais um, Paula, porque a Latam já confirmou em documento oficial, em declaração oficial da empresa, de que Felipe Martins estava no voo Brasília-Curitiba no dia 30 de dezembro. Agora, Felipe Martins deve ser o novo Houdini, né? Tá na Uber, tá no avião, tá na Latam, mas também está em Orlando. Como é que é isso? Eu quero lembrar das falas do ministro da Justiça, o Lewandowski, ontem, né, falando das audiências de custódia, da justiça com os presos, né, que estão sendo liberados, tudo anotado aqui desde ontem, né, que eles ficam trancafiados no ergástulo. Que lindo, né, ministro? E o Felipe Martins? Ontem o senhor disse que às vezes os presos ficam meses ou anos sem encontrar com o juiz. E o Felipe Martins, ministro? E o Felipe Martins? Ontem também o senhor disse muita gente que não precisava ser presa sendo presa. E o Felipe Martins, ministro? O senhor que tem, né, uma passagem, uma longa, vasta passagem pelo Supremo Tribunal Federal, que abriu a Constituição inúmeras vezes, sabe muito bem que o Felipe Martins não precisava provar a sua inocência. No entanto, ele provou a sua inocência mais de uma vez. E ele continua preso.
E aqui eu deixo a minha pergunta final, Paula, por onde anda o ministro dos Direitos Humanos? Porque se o Felipe Martins não é um preso político, se os seus direitos humanos não estão sendo violados, ninguém mais sabe o que está sendo violado no Brasil. Onde está o ministro dos Direitos Humanos nesse caso? É claro que a pergunta é retórica, ele só aparece quando ele precisa defender um dos seus, que pertence ao espectro da esquerda no Brasil. Só aparece quando lhe convém, né, Ana? Fabi, vou jogar para você, nem vou pedir para você tentar explicar, porque realmente é inexplicável. Tá aí mais uma prova, então agora os recibos da Uber, do aplicativo de transporte aí, mostrando que Felipe Martins estava circulando em Brasília no dia 30, foi inclusive a uma hamburgueria. Então todos esses recibos apresentados aí ao ministro Alexandre de Moraes, e Felipe Martins então segue preso no Paraná. Pois é, inclusive o Felipe Martins fez, né, a declaração de que ele é um preso político, e gente. Pelo que eu sei aqui, que até declarou ele mesmo, são 7 provas que o ministro Alexandre de Moraes ignorou solenemente. O que é um preso político? Né? Definição que a esquerda gosta tanto e gosta de se apropriar. Alguém que está sendo perseguido pelo seu posicionamento político. No caso dele fica um pouco mais grave, porque nem parlamentar ele é, né? Ele foi assessor do ex-presidente Bolsonaro, todo mundo sabe o posicionamento político dele, mas ficam pedindo diligências intermináveis num processo onde a prisão ela não é motivada e é uma prisão cautelar, você não tem claro, né, os motivos dessa prisão, e aí a defesa fica jogando esse jogo, porque ela obviamente tem que tentar soltar alguém injustamente preso, e aí fica nesse jogo de tentativa de achar o que entendeu? Então, se foi pela viagem, já está consumado aí que existem mais do que provas de que ele não entrou no avião, de que ele não tinha nenhuma relação com o fato de ter se colocado no avião ali, né? E também isso não seria crime. O segundo fato é a tal da minuta. Gente, qualquer pessoa pode ter um papel, isso é tão falho juridicamente, é tão assim raso, é tão vergonhoso. Quantos mais serão presos por uma suposta minuta de golpe? Isso não existe, né? Não tem esse condão aí que querem dar, esse peso todo. Mas a vida do Felipe Martins está em jogo nisso. Então, o ministro ignora solenemente as provas colocadas, as petições colocadas na mesa dele, e depois em dizer para nós que existe, né, algo normal e técnico, como disse o Moro. Moro, uma pergunta para o senhor continua achando que esses órgãos são técnicos? E esse julgamento do Felipe Martins em relação a essas prisões que nunca ocorrem, o que o senhor pensa? E pergunto também ao fanfarrão lá do Pacheco, que estava rindo hoje, assim, num almoço, efusivamente rindo com Alexandre de Moraes. Não te incomoda o senhor sendo um advogado, sabendo que não existe plausibilidade nessa prisão? O que vocês estão esperando? Que ele morra? Meu Deus do céu, quantas injustiças nós teremos que ver, e a que ponto, né, quanta tragédia e quanto choro de famílias que não deveriam estar passando por isso. O Brasil está cheio de gente para vocês condenarem e prenderem, pessoas que, olha, têm provas sobradas em relação a pautas criminais. Que vergonha do Brasil e que vergonha por o Felipe Martins estar passando por isso. Eu sinto muitíssimo. 17 voltas ao mundo. Esse é o número de vezes que seria possível viajar ao redor do planeta com dinheiro gasto por um senador para abastecer os carros da família. A informação é da Folha de São Paulo. De acordo com a reportagem, Alexandre Luiz Giordano, do MDB de São Paulo, torrou quase R$340 mil do pagador de impostos para abastecer os carros do próprio parlamentar, do filho dele e também de uma empresa familiar. Ao jornal, o senador afirmou que não há irregularidade nos gastos. Disse ainda que não faz uso do total da verba que é disponibilizada e que o STF já arquivou uma investigação sobre o gasto de combustível. O político criticou as informações apresentadas no site do Senado. Giordano argumentou que elas são limitadas porque misturam despesas de locomoção, hospedagem, combustível e alimentação.
Narlock, o senador Alexandre Luiz Giordano herdou a cadeira do senador Major Olímpio aqui de São Paulo, né? E chama a atenção dele não ter gostado, né, ter criticado as informações que foram apresentadas no Senado, né? Criticado a transparência, a publicidade, ele como um político que deve prestar contas aos seus eleitores. Olha, pois é, eu fico pensando que senador trabalhador, né? O cara, 17 voltas ao mundo aí, trabalhou muito, rodou muito o Brasil, pelo jeito. Brincadeira. Olha, essa notícia eu já ouvi ela algumas vezes. Né? Isso a gente já viu com deputado federal, estadual, com vereador. É um crime comezinho do Brasil. Né? Uma vez eu fui fazer uma visita a instituições políticas da Alemanha. E eu me lembro que os políticos, a gente conversou com uma deputada estadual e ela tinha 2 assessores. Na verdade, ela tinha um assessor e meio, porque um assessor ela compartilhava com outro gabinete do partido dela. Né? Então, um país riquíssimo como a Alemanha, um deputado estadual tem 2 assessores. Em São Paulo, a gente tem o quê? 20, 30 assessores, você pode ter dependendo da verba de gabinete. Muita gente reclama do salário, né, dos aumentos de salários de deputados. Eu acho que o problema maior não é esse, o problema é toda essa verba de gabinete que é um convite à rachadinha, é um convite à corrupção, a superfaturamento. Né? Gente, isso é cafona, está na hora da gente parar com isso, dessas pessoas que se servem da política em vez de servir o cidadão. Né, que tentam enriquecer, por isso que eu gosto muita gente reclama, né, aquele cara ele é rico e agora quer ser político. Eu prefiro uma pessoa que tenha enriquecido na iniciativa privada, resolvendo o problema dos outros, satisfazendo as necessidades dos outros, sendo reconhecido pelo mercado e depois queira servir o país. Né? Esse é um exemplo melhor, é o exemplo oposto dessa pessoa que tenta enriquecer pela política. Né? Então, olha, a gente banalizou já esse tipo de crime, né, esse tipo de corrupção mesquinha e a gente tinha que se inspirar para ter uma tolerância zero em relação a isso, sabe? É uma cafonice, assim, uma corrupção mesquinha que tinha que acabar no Brasil. Silvio. Olha, para complementar, o senador Giordano é daquelas excrescências da política, das deformidades do sistema político brasileiro, porque ele era o primeiro suplente na chapa do Major Olímpio, que morreu em 2021, muito precocemente, empossado, iniciava o seu mandato. Aliás, o segundo suplente nessa chapa era o astronauta Marcos Pontes, que depois se elegeu senador na outra eleição, na última eleição. Então, ele é daquelas deformidades que acontecem no Senado da República. Tem vários Giordanos no Senado, alguns com mandato em exercício, outros como suplente, mas em algum momento nesse longo mandato de 8 anos de senador, eles acabam tendo uma janela para participar do Senado. Pode passar até 6 meses, porque é o período máximo de licença duplicada de um senador em exercício. Pois bem, o Giordano, recentemente, foi mencionado em outra reportagem. A gente tem, vou ver se a nossa produção consegue colocar aqui na tela, sobre gastos do gabinete dele. Tá aí, ó, de camarão na praia, churrascaria badalada, a farra gastronômica de Giordano, senador de São Paulo. Então, o senador Giordano, ele ganhou de presente um mandato, ele é um empresário do setor de estruturas metálicas aqui na capital paulista, ajudou a organizar a campanha do Major Olímpio e o Major Olímpio foi eleito em 2018 em toda aquela onda do presidente Jair Bolsonaro, era do PSL, depois ele migrou para o MDB e hoje ele apoia, por exemplo, o Guilherme Boulos, do PSOL, a revelia do próprio partido dele, que detém o mandato de prefeito de São Paulo. Então, ele só é lembrado pelo eleitorado paulista, os raros que conseguem associar o nome Giordano ao Senado da República, né, porque é um senador sem votos, em escândalos como esse. Gastou gasolina, gastou dinheiro do Senado, portanto o teu dinheiro, né, o dinheiro do pagador de impostos, em farras gastronômicas. Tá aí, vai ficando. Mas, repito, tem vários Giordanos no Senado. É a deformidade do sistema político brasileiro. É preciso resolver em algum momento a formação da chapa de suplente de senador. O próprio Pacheco, né? O próprio Pacheco é um suplente de senador. Verdade. Bem lembrado. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira, por 17 votos a 3, um projeto que permite a castração química voluntária para condenados reincidentes por crimes sexuais.
O projeto tramita na CCJ em caráter terminativo e, se não houver recurso para ir a plenário, vai direto para análise da Câmara. É isso aí, pessoal. Só que não é de agora, né, que eles vêm fazendo politicagem em relação a esta tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Temos ali o vídeo da Janja segurando o cachorrinho e depois voltando o cachorro pro avião e depois pegando para poder fazer um vídeo bom. Cara, é incrível, cara. Assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não me vejo, né, fora da minha casa, fora do conforto da minha casa, eu poder ir na sala, pegar o que eu quiser na geladeira, ir no banheiro a hora que eu quero. Aí você já pensou uma pessoa num abrigo com não sei quantas outras pessoas que perderam suas casas, não tem privacidade, não está tranquilo, estão no abrigo. Aí vem esses políticozinhos aí, né? Vem a tal da Janja, que não é política, não é nada, e quer, né, se sobressair para cima disso. Eles querem se sobressair por cima de uma tragédia. Pensa numa raiva que fica o pessoal lá que está passando por isso, porque eu estou falando aqui, mas eu não sei o que eles estão passando. É diferente. Aí pega o vídeo da Janja pegando o cachorrinho, voltando o cachorrinho. Quantos animais, cara? Teve animal que ficou preso pela pata no ferro, ficou pendurado. Teve hipotermia porque ficou 7 dias debaixo, dentro da água e com a pata presa. Só se salvou porque a pata ficou presa no ferro. E vem a Janja, pega o cachorro, volta o cachorro. Aí vem o Lula falar as bobagens dele. As conversas fiadas de sempre. As piadinhas de sempre. A pior escolha para o Brasil foi ter colocado Lula como presidente. Não conseguiu dar suporte a pessoas que passaram por essa tragédia. Não conseguiu dar apoio a ninguém. Só foi para passear. A Janja só tirou fotos e mais fotos de tudo que estava acontecendo. Então isso é ignorância de quem colocou eles no poder. Imagina, né, o que várias pessoas estão falando. Imagina se tivéssemos passado por uma pandemia com o atual governo. O que seria das pessoas? O que seria das pessoas? O que seria do Brasil? O que seria da economia? O que ele ia fazer? Ele ia ficar contando piada. Ele ia ficar dando discurso bonito. O fotógrafo dele ia ver as pessoas passando mal e ia falar, dá um beijo para me tirar foto. É o nível, né, cara, do governo atual do Brasil. É isso aí, pessoal. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agradeço pela companhia e até o próximo conteúdo.